Obrigada, senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senadores, quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, nos assistindo pela TV Senado, dizer que é uma grande satisfação ocupar essa tribuna hoje. E o faço para falar de um tema que é o mais relevante para o nosso país, sem sombra de dúvidas, que é o Plano Agrícola e Pecuário, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff para o período 2014 e 2015. A agricultura paranaense, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro é responsável pelo saldo da nossa balança comercial, é responsável por grande parte dos empregos diretos e indiretos desse país e tem uma cadeia produtiva considerável para que a sua produção, possa se fazer tão grandiosa. Só para ter um exemplo, senhor presidente, nós somos os primeiros em produção e exportação de açúcar, café e suco de laranja. Somos o segundo produtor de soja e loguinho vamos ser o primeiro, mas o primeiro exportador de soja. O segundo produtor de carne bovina, mas o primeiro exportador de carne bovina. O terceiro produtor de frango, aliás, meu estado do Paraná é o maior produtor de frango do Brasil, e o primeiro na exportação. E em milho, senhor presidente, aonde nós tínhamos uma baixa exportação, o Brasil ocupa o primeiro lugar em exportação de milho, né, sendo o terceiro produtor. Então, os números da nossa produção agrícola, do agronegócio, da agropecuária, são realmente muito significativos. Nós tivemos, de 2002 até agora, 2014, um aumento da área plantada de 43%, em termos de milhões de hectares, mas a nossa produção é de 97,5% maior. Ou seja, o que acontece? Nós estamos produzindo mais com menos área por conta da nossa tecnologia e por conta de políticas públicas que interagem com o dinamismo do nosso produtor rural. Não tenho dúvidas que o Brasil vai ser, logo, logo, o primeiro produtor em grãos do planeta e já é o primeiro exportador. Nós tínhamos uma aplicação de recursos em 2002, senhor presidente, 2003, na faixa de 20 bilhões, 21 bilhões de reais, junto com a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Só para o agronegócio, que foi o programa lançado hoje, eram cerca de 18 bilhões. Hoje, a presidenta Dilma apresentou à nação uma proposta de crédito para a nossa agricultura, para a agricultura empresarial, de 156 bilhões de reais. Ou seja, em 12 anos nós passamos de 18 para 156 bilhões de reais. Ano passado, o total do crédito foi de 136 bilhões de reais. Nós já emprestamos até agora, ou seja, em 10 meses de plano safra, de 13 para 14, 127 bilhões de reais. E devemos chegar muito próximos aos 136. E como disse a presidenta Dilma, se precisar de mais dinheiro, teremos mais dinheiro à disposição do produtor agrícola nacional. Isso aqui é importante, senhor presidente, porque sem crédito, e crédito barato, como é o crédito da agricultura, nós também não conseguiríamos ter este resultado tão positivo que nós temos na agricultura brasileira. Nós estamos praticamente dobrando a nossa produção de grãos nesses últimos 12 anos. O Brasil deve produzir agora, na safra de 14 a 15, cerca de 200 milhões de toneladas de grãos. É muito significativo. Por isso que nós conseguimos ser os primeiros exportadores de culturas importantes como a soja, como o milho, apesar das nossas dificuldades em logísticas que também estão sendo foco do governo federal para que a gente possa superá-las. E um outro aspecto importante desse plano agrícola é que nós conseguimos fazer uma diferenciação do grande produtor para o médio produtor. Não estamos aqui falando do pequeno produtor, do agricultor familiar, cujo plano deve ser lançado na próxima segunda-feira. Hoje foi lançado o do agronegócio, do agricultor empresarial. Mas nós temos dentro da agricultura empresarial um recorte para o médio agricultor, que nós chamamos de Pronamp, a linha de financiamento. Para ter ideia, senhor presidente, em 2002, nós dispusemos para o médio produtor cerca de 600 milhões de reais.
um recurso muito baixo, que não tinham a diferenciação em termos de juros, em termos de incentivo a pegar esse crédito. Hoje foi anunciada a disposição de um crédito de 16 bilhões e 600 milhões de reais. 16 bilhões. Na safra de 2007-2008, nós tínhamos 1 bilhão de reais para o médio agricultor. Hoje, nessa safra de 14 e 15, anunciou-se 16 bilhões e 600 milhões. Na safra passada, o anúncio foi de 13,2 bilhões. 13,2 bilhões, senadora Sirgurgers, Vossa Excelência, que é de um estado também produtor agrícola. E todo esse recurso já foi emprestado para o médio produtor. Ou seja, o que tinha à disposição já foi emprestado em 10 meses de plano safra. E a presidenta voltou a reafirmar hoje que, se precisar, para completar os 12 meses do plano safra 13 e 14, mais recursos serão colocados à disposição do médio agricultor. Portanto, o plano que foi divulgado hoje, além de aumentar significativamente os valores para o financiamento da agricultura, também foi um plano importante para dizer que os juros não terão o mesmo crescimento que teve a taxa Selic. Ou seja, no custeio nós tivemos a variação de apenas 1 ponto percentual da Selic. Quando 1 ponto percentual de juros, quando a Selic variou nesse período mais de 3 pontos percentuais. Ou seja, o governo está bancando sim a equalização, está bancando sim juros controlados para o custeio e para o investimento. Dos 156 bilhões de reais, um aumento de 14,7% no que tivemos ano passado, 132,6 bilhões são juros controlados e apenas 23,5 bilhões são juros livres. O que quer dizer juros controlados? São juros equalizados, subsidiados, garantidos pelo governo. Isso é importante dizer, senhor presidente, porque isso é uma linha política, é linha programática de governo, ou seja, ter juro barato para o produtor poder produzir. Porque na semana passada nós escutamos, lemos pelos jornais, um dos candidatos à presidência da República, candidato do PSDB, dizendo que era um absurdo termos juros subsidiados no Brasil, que os juros subsidiados não poderiam mais acontecer para a indústria ou para qualquer outro setor, que o mercado tinha que regular as taxas. Pois eu gostaria de saber qual é a proposta desse candidato para a agricultura brasileira. Se vai, sim, deixar com que os juros da agricultura sejam juros controlados, sejam juros subsidiados. Caso contrário, nós não teríamos a pujança da agricultura de hoje. Porque se é fato que o agricultor brasileiro é empreendedor, que o agricultor brasileiro enfrenta dificuldades, que ele tem muito esforço da porteira para dentro, é verdade também que há um auxílio grande do poder público da porteira para dentro, tanto em desenvolvimento de tecnologias, está aí a Embrapa para comprovar isso, como na questão de subsídio ao crédito, porque não há como ser competitivo numa economia global, onde as grandes economias subsidiam as suas agriculturas, sem o governo, sem o Estado brasileiro também ser uma mão forte ajudando o nosso agricultor. Eu concedo uma parte ao senador Sirgurgers. Os cumprimentos, senadora Gleisi Hoffmann, pelo tema que Vossa Excelência traz nessa tarde. E é fato que o Brasil tem, ano a ano, batido o recorde de produção agrícola. Isso em todo o país. É no meu estado de Rondônia, é no seu estado do Paraná, enfim, em todos os estados da federação. E isso é exatamente em função das políticas públicas adotadas nos últimos anos pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, com investimento direto na agricultura, aumentando significativamente a quantidade de verbas para que o nosso agricultor possa tomar emprestado e produzir. Através desses empréstimos, ele tem conseguido levar tecnologia ao campo e, de fato, tem feito um grande aumento na produção através de aumento de produtividade. Não é aumento da área de extensão. Nós conversávamos há pouco sobre essa questão. O Brasil não tem aumentado a área de produção, tem se preocupado em recuperar as áreas degradadas e melhorar a produtividade. É através da tecnologia. E isso só se faz com dinheiro, não tem outra maneira de se fazer isso. Então, o aumento que houve na produtividade
no Brasil nos últimos anos se deve exatamente ao Plano Safra, que ano a ano tem aumentado em torno de 15% a 16%, 17% a quantidade de verba disponível aos agricultores brasileiros. Meus cumprimentos pelo pronunciamento, senador Gleisi. Obrigada, senadora Sirgurka. Não tenho dúvida disso, né, que nós temos um aumento de produtividade significativa na produção agrícola brasileira, né, com o uso da tecnologia, com utilização de inovações que são importantes. Por isso, somos o primeiro exportador em várias produções de grãos como soja e milho. Então, eu queria parabenizar muito hoje a presidenta Dilma Rousseff pelo lançamento desse plano, pela importância que ele tem à economia do país, também o ministro Nery Geller, que tem sido um ministro atuante, tem interagido com os produtores, é produtor agrícola, conhece muito bem o setor e tem sido alguém que envolve o setor para as decisões. Então, queria cumprimentar o ministro Nery, cumprimentar toda a sua equipe pelo lançamento do Plano Safra. Nós vamos ter para investimentos nesse Plano Safra 44 bilhões de reais, 44 bilhões de reais, sendo juros equalizados, ou seja, juros que recebem subsídio do governo, 43, juro controlado 43 e equalizados 30 bilhões. Então, é significativo o valor que a gente vai ter à disposição. E as taxas de juros? Todas as taxas de juros são negativas. Ou seja, são taxas inferiores à taxa Selic, não cobre a Selic. Então, isso é importante a gente reafirmar aqui, são taxas de juro negativas. Por exemplo, para custeio e comercialização, a taxa de juro desse Plano Safra que foi lançado hoje é de 6,5% para o grande agricultor. Para o médio agricultor, será de 5,5%, ou seja, nós temos uma diferença. Por isso, o médio está buscando e pegando mais crédito, porque a taxa de juros está sendo importante para ele, está dando competitividade, está dando condições de ele investir na sua propriedade, também de utilizar os avanços tecnológicos. Para o Funcafé, a taxa é de 6,5%. E o que é importante? Para os investimentos. Então, aí o Moderfrota, a irrigação, a armazenagem, o programa ABC, o PSI, as taxas variam de 4% a 6%. Irrigação, por exemplo, é 4% ao ano. O PSI varia de 4,5% a 6%. A armazenagem de 4%. Então, nós estamos tendo taxas muito boas. Por isso que em armazenagem nós já executamos dos 5 bilhões da safra passada, quase 4 bilhões. E eu tenho muito orgulho de dizer que o Estado do Paraná é um dos maiores tomadores desta operação de crédito para fazer infraestrutura em armazenagem. E aqui eu quero cumprimentar os agricultores paranaenses, em especial as cooperativas agrícolas, porque são as cooperativas agrícolas que estão puxando esse programa. E eu não tenho dúvidas que, do ponto de vista da infraestrutura e da logística, uma rede de armazenagens é fundamental. E a iniciativa privada está fazendo isso em parceria com o poder público, porque uma taxa de 4% é uma taxa altamente subsidiada. É uma taxa que ajuda o produtor a fazer um armazém mais barato, a ter retorno e, portanto, guardar a sua produção para aproveitar preço de mercado. E o PSI, que é o Programa de Sustentação do Investimento, e também o Moderfrota de renovação de frota. Estava lá o vice-presidente da ABIMAQ hoje, senhor presidente, muito feliz com a notícia de que as taxas de juros serão mantidas em 4,5% e 6%. E pensar, de novo aqui, que o candidato do PSDB chegou a afirmar, na semana passada, que não deveria mais ter juro subsidiado para a indústria. Esse juro aqui é o praticado pelo BNDES para fazer o financiamento de equipamentos e maquinários para o produtor rural, que não deveria mais ter esse tipo de subsídio. Ora, senhor presidente, se nós não tivermos isso, nós não teríamos aumentado o nosso parque de equipamentos da produção agrícola brasileira, não teríamos essa produtividade, não estaríamos exportando como estamos exportando e não teríamos um saldo positivo na nossa balança comercial, que é assegurada pelo setor da agropecuária,
que é assegurada pelo setor da agropecuária. Então, quando o governo faz um investimento desse, é um investimento que beneficia toda a economia do país. É só quem não tem a ciência do que significa isso, não tem consciência do que significa isso e nem sensibilidade para fazer uma afirmação tão ruim como essa que foi feita pelo candidato do PSDB, que logo voltou atrás, é claro, porque não conseguiu sustentar. As cooperativas terão um capital de giro de 7,5%. 7,5%. Onde é que a gente encontra hoje o capital de giro que é mais baixo que a taxa Selic? Isso é uma luta das cooperativas paranaenses. Aliás, o estado do Paraná, o meu estado, é o estado que mais toma empréstimos da área da agricultura. São 22,289 bilhões de reais que foram tomados pelo estado do Paraná, agora nessa safra de 13 e 14. Em seguida vem o estado de Vossa Excelência, senhor presidente, 21 bilhões de reais, 480 mil. Ou seja, o Paraná é o maior tomador de operação de crédito para a agricultura. Então, veja como é importante para nós, paranaenses, o lançamento desse Plano Safra, em termos de taxas de juro e em termos também de aumento de recurso. E tem um aumento do recurso para o produtor, um aumento de 10%. Ou seja, o custeio passa de 1 milhão safra para produtor para 1 milhão e 100 mil. E a comercialização de 2 milhões para 2 milhões e 200 mil. E para o médio produtor, também de 600 para 660 mil e um investimento para 385 mil por produtor. E o apoio à comercialização serão 5,6 bilhões de reais, aquisição 2,5 e equalização de preços de 3,1. Graças a essa política, nós conseguimos manter preços justos dos nossos produtores em vários produtos, mesmo com estiagem, mesmo com problemas de tempo, de problemas de clima, nós conseguimos manter, porque nós tínhamos uma proposta de apoio à comercialização com recursos e com formação de estoques que eram sustentáveis. E vamos continuar, serão 5,6 bilhões de reais. E um outro fator importante é o seguro rural, o seguro agrícola. E aqui nós tivemos um avanço considerável. Hoje, inclusive, a senadora Cátia Abreu, presidente do CNA, que esteve no evento, que discursou e que foi uma das pessoas que tenho certeza, assim como nos anos anteriores, que eu era ministra da Casa Civil, ela colaborou, deve ter colaborado muito com esse Plano Safra e foi uma das pessoas que lutou muito para que a gente pudesse aumentar o seguro rural. Hoje nós temos 10 milhões de hectares da nossa área segurada. Em 2007, nós tínhamos apenas 2,28 milhões de hectares segurados. Nós ampliamos quase 5 vezes em menos de 7 anos a área segurada na agricultura. É significativo. E queremos chegar a 50% da área agricultável em seguro. Isso é fundamental para garantir a renda do nosso produtor. São 700 milhões de reais para a subvenção do seguro. Outra subvenção, senadora Cir. Não tem como ser competitivo na agricultura. Não tem como nós darmos condições ao nosso agricultor de produzir bem, vender o seu produto e competir em escala mundial se nós não tivermos uma política de subsídio para a agricultura brasileira. Como tem tantos outros países, como são os americanos, como são os europeus. E aqui nós estamos mostrando exatamente isso. O governo brasileiro tem uma política consistente de subsídio, seja no crédito, seja no crédito para custeio, no crédito para investimento, na questão do seguro rural. Porque não está aqui computado o Proagro, que serve principalmente à pequena agricultura, ao agricultor familiar e também ao médio agricultor. Portanto, nós já avançamos muito em termos de seguro agrícola. E teremos para a safra de 2014 e 2015 também mais 700 milhões para fazer o subsídio do prêmio agrícola. Esses avanços, essas notícias que foram dadas hoje pela presidenta Dilma, pelo ministro Neri Geller, mostrando os avanços que a gente teve na agricultura e também o que a gente está propondo para a safra de 14 e 15, merecem o aplauso dessa casa, merece o aplauso do Congresso Nacional, porque eu não tenho dúvidas que nós estamos a cada dia, como disse o senador Assir, avançando muito para melhorar a produtividade da agricultura brasileira. Por exemplo, o programa de modernização de frotas de equipamentos, com as taxas de juros mantidas, vão ter recursos no montante de 3,5 bilhões de reais.
o programa ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que eu considero um dos melhores programas da agricultura brasileira, ou seja, porque faz o equilíbrio na questão ambiental, pasto, floresta, grãos, né, produção. Nós vamos aumentar o limite de financiamento de 1 milhão para 2 milhões por ano para o beneficiário. E no Procap Agro, que é o capital de giro que eu falei, que a taxa de juros é de 7,5% para as nossas agriculturas, para nossas cooperativas, nós vamos ter um limite de financiamento de 60 milhões. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com muita alegria que eu ocupo essa tribuna para compartilhar hoje o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015, feito pela presidenta Dilma, que em seu governo tem demonstrado um compromisso muito grande com a agricultura e com a produção agrícola, agropecuária brasileira. Nós não tivemos em outra fase da história do nosso país condições tão competitivas em termos de operações de crédito para a agricultura, juros baratos, subsídios para fazer o seguro agrícola, investimentos para a área de armazenagem, com prazos longos e também com carências para fazer o pagamento. Por exemplo, se nós pegarmos aqui no Moderfrota, que é a modernização da frota, o prazo máximo de financiamento são de 8 anos, com 2 anos de carência. Na questão da modernização e reforma de armazéns, são 12 anos, com 3 anos de carência. Na agricultura irrigada, 12 anos, com 3 anos de carência. Eu estou falando aqui de juros de 4% a 6,5%. Portanto, é um avanço muito grande, demonstra a sensibilidade, mas mais do que a sensibilidade, o compromisso da presidenta Dilma com a área do agronegócio brasileiro, sabedora que é da importância que tem esse setor para o desenvolvimento nacional. Então, meus parabéns à presidenta Dilma, meus parabéns a todos os agricultores brasileiros que ganham com esse programa e que participaram através das suas organizações, das suas associações representativas da elaboração desse programa junto com o nosso ministro Neri Geller. Parabéns aos agricultores paranaenses, que são os que mais tomam empréstimos para a área da agricultura, e o Paraná tem uma agricultura pujante, uma agricultura que cada vez mais apresenta produtividade, gera emprego, riqueza ao nosso Estado. Parabéns, porque de fato essa é uma grande conquista da agricultura brasileira. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Gleisi. E agora com a palavra o senador Assir Gurkacs. Queria só pedir pela ordem, presidente. Por favor. Enquanto o senador Assir se dirige aqui, hoje tem só Alô? Enquanto o senador Assir Gurkacs se dirige à tribuna, eu queria só, pela ordem, pedir para que fosse registrado nos anais da Casa um artigo publicado hoje pelo ministro Jorge Age, da Controladoria Geral da União, falando das várias medidas positivas que o governo federal tem em termos de transparência, prestação de contas e informação ao cidadão. O ministro Jorge Age festeja a lei de acesso à informação, que tem vigência de 3 anos e que já fez diferença na vida das pessoas. Muitos acreditavam que não fosse possível, em um prazo tão curto de tempo, vencer as resistências e superar uma cultura de 500 anos. Mas o Brasil mostrou que isso é possível. Basta vontade política e que se mobilize a competência técnica disponível nos quadros da administração. E foi nesse governo, no governo da presidenta Dilma Rousseff, que nós tivemos um grande avanço. Como diz o ministro Jorge Age, dos 173 mil pedidos formulados pelos cidadãos no período desses quase 2 anos, não 3, quase 2 anos da Lei de Acesso à Informação, 169 mil, ou seja, 98% já foram respondidos, sendo que 77% deles foram respondidos
positivamente. Apenas 11% foram negados e 12% pediram informações inexistentes ou que não cabia à autoridade prestá-las. São números que revelam tratar-se de uma iniciativa vitoriosa. Precisamos estender isso aos estados, aos municípios, a todos os entes federados para que a gente possa ter esse sucesso. Quero também aqui parabenizar a presidenta Dilma por essa iniciativa, por esses resultados, parabenizar o ministro Jorge Hage, da Controladoria Geral da União, que tem sido um homem dedicado a cumprir as suas funções, a acompanhar os contratos, os convênios, as operações que o governo federal fez e faz um balanço tão positivo das ações que foram tomadas e do resultado, principalmente da Lei de Acesso à Informação. Portanto, eu queria deixar registrado nos anais o artigo O Poder da Transparência, publicado hoje no jornal O Globo, dia 19 de maio, do ministro da Controladoria Geral da União, o ministro Jorge Hage. Obrigada, senhor presidente.